Olá, meus amores! Preparados para mais um dia de aula? Para mais um trabalho avaliativo? E o trabalho avaliativo de hoje será de matemática. Então, nossa aula de hoje, nós vamos revisar tudo que nós já estudamos na multiplicação, tá? Vocês lembram que nós estudamos na multiplicação? Nós aprendemos a multiplicar, nós estudamos também propriedades da multiplicação, multiplicação por 10, por 100, por 1000, multiplicação com números terminados em zero no multiplicador, expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Então, tudo o que envolve a multiplicação, nós vamos revisar e o nosso trabalho avaliativo será sobre esse conteúdo, multiplicação. Façam a agenda 30/7/2020. Disciplina matemática. Conteúdo: revisão, multiplicação. Atividade será o nosso trabalho avaliativo. Turminha, façam com bastante atenção, façam com cuidado. Qualquer dúvida, pesquisa lá no conteúdo, nos livros, nas páginas que a tia disponibilizou no roteiro, tá? Então, façam com bastante atenção. Multiplicação. Multiplicar é achar o todo, é adicionar parcelas iguais. É uma maneira de simplificar a adição. Então, o símbolo da multiplicação é um X. E aí está uma multiplicação no formato horizontal. 5 vezes 3, 15. E no formato vertical. 5 vezes 3, igual a 15. Meus amores, como na adição e na subtração, nós aprendemos os termos. Na multiplicação, também tem esses termos. Vamos conhecê-los agora. Fator multiplicando, fator multiplicador e produto. Então, esses são os termos da multiplicação. Multiplicando, multiplicador e produto. Se você fizer a adição, 3 mais 3 mais 3 mais 3 será igual a 12. Se você multiplicar o número 3 pelo número de parcelas, que é 4, encontraremos o mesmo resultado. Vejam só. 3 vezes 4 igual a 12. É possível multiplicar de uma outra maneira. Veja. 4 vezes 3 também é 12. Mudamos a ordem das parcelas e não alterou o resultado. O resultado da multiplicação entre 2 ou mais número é chamado de produto. Combinações possíveis. Esse slide que a tia colocou aqui tem no livro de vocês, na página 92, tá bom? Combinações possíveis. Rodrigo tem 3 calças. Ele tem uma preta, tem uma verde e tem outra azul. E tem 5 camisas nas cores branca, azul, amarela, vermelha e verde. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Podemos ajudar Rodrigo a encontrar as combinações usando um esquema, como exemplificado abaixo. Então, vamos ver. Olha só, ele tem 3 calças, né? Que a tia falou. Uma preta, uma azul e uma verde. E tem 5 camisas. Uma branca, uma azul, uma amarela, uma vermelha e uma verde. Então, aí se dá as combinações possíveis. Por quê? Porque o Rodrigo ele pode usar a calça preta com as 5 blusas, ele pode usar a calça azul com as 5 blusas e ele pode usar a calça verde
com as 5 blusas de cores diferentes. Então, aí se dá as combinações possíveis. Como ele tem 3 calças e 5 camisas de cores diferentes, a quantidade de maneiras possíveis de ele se vestir pode ser obtida pela multiplicação. Por exemplo, 3 calças vezes 5 blusas vai dar igual a 15. Então, logo Rodrigo é capaz de se vestir de 15 maneiras diferentes. Outro modo de encontrar as combinações possíveis é construindo um quadro como este. Então, o quadro só está mostrando a mesma maneira do Rodrigo se vestir, que nós mostramos em cima, com as calças e as camisas, mas que dessa vez está construída em um quadro. Por exemplo, aí do lado esquerdo estão as 3 calças, a calça verde, a calça azul e a calça preta. E na lateral estarão as camisas com as suas cores, camisa branca, azul, amarela, vermelha e verde. Por exemplo, Rodrigo pode vestir a calça verde e a camisa branca, a calça verde e a camisa azul, a calça verde e a camisa amarela, a calça verde e a camisa vermelha, a calça verde e a camisa verde. Ele pode fazer a mesma coisa com a calça azul, vestir com as 5 opções de cores de camisa que ele tem. E do mesmo jeito com a calça preta. Ele pode usar as 5 camisas de cores que ele tem. Totalizando, vai ser a mesma quantidade. Ele vai poder se vestir 15 vezes de maneiras diferentes. Entenderam? Ótimo. E agora vamos aprender as propriedades da multiplicação. Vamos ver primeiro a comutativa. Comutativa é, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Vejam só, 3 mais 3. Eu tenho 3 duas vezes. Estão vendo a setinha embaixo? 2 vezes 3 igual a 6. Ou, em cima eu tenho 2 mais 2 mais 2, que transformado na multiplicação seria 3 vezes 2, porque eu tenho 2 3 vezes. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Então, os fatores, a ordem dos fatores não alterou o resultado, não alterou o produto. Então, por isso que ela é uma comutativa. Então, vamos ver um outro exemplo de comutativa, para que vocês possam entender melhor, tá bom? 5 vezes 4 igual a 20. Ou 4 vezes 5 igual a 20. Vocês podem perceber que eu alterei, né, os fatores, mas o resultado permaneceu o mesmo. 5 vezes 4, 20. Ou 4 vezes 5 igual a 20. Então, essa é a comutativa. Agora vamos ver a associativa. Em uma multiplicação com 3 fatores, é possível associá-los de maneira diferente e o resultado será o mesmo. Vamos ver. Olha só. 2 vezes 5 vezes 3. Ou, eu tenho no primeiro exemplo, 2 vezes 5 dentre parênteses, vezes 3. 2 vezes 5, 10, vezes 3 igual a 30. Agora eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou associar de uma maneira diferente. 2 vezes, vou colocar o 5 vezes 3 dentro do parêntese. Vou repetir o 2.
2 vezes 5 vezes 3, 15. Então, 2 vezes 5 é igual a 30. Eu alterei eu associei de uma maneira diferente, mas o resultado foi o mesmo, em uma multiplicação com 3 fatores. Não esqueçam da regrinha. Em uma multiplicação com 3 fatores, é possível associá-los de maneira diferente e o resultado será sempre o mesmo. Então, vamos ver um outro exemplo da associativa. 2 vezes 4 vezes 5, igual. Vamos associar essa multiplicação de uma maneira diferente. 2 vezes 4, entre parênteses, vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, igual a 40. Agora, vamos associar de uma maneira diferente. 2 vezes, vou colocar 4 vezes 5 entre parênteses e vou resolver. Vou repetir o 2. 2 vezes 4 vezes 5, 20. 2 vezes 20 igual a 40. Então, essa é a associativa. Em uma multiplicação com 3 fatores, podemos associá-las de maneira diferente e o resultado será sempre igual. Agora, vamos ver o elemento neutro. Multiplicando um número natural por 1, obtém-se sempre o próprio número. Vejam o exemplo, 7 vezes 1, 7. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. Então, todo número natural multiplicado por 1 será sempre o próprio número. Vamos ver um outro exemplo de elemento neutro. 3 vezes 1 igual a 3. 1 vezes 3 igual a 3. 4 vezes 1 igual a 4. 1 vezes 4 igual a 4. Então, essa é o elemento neutro. Todo número multiplicado por um número natural, multiplicado por 1, será sempre o próprio número, ok? Multiplicador com 2 algarismos. Observe o problema. Em uma escola, há 14 turmas com 35 alunos em cada uma delas. Quantos alunos há nessa escola? Então, o que nós vamos fazer para descobrir quantos alunos há nessa escola? Para resolver esse problema, Carla percebeu que bastava calcular o valor de 15 vezes 35. 14 turmas vezes 35 alunos. Então, ela fez exatamente isso. Ela colocou 35 vezes 14. Tia, mas como é que faz? É simples. Primeira coisa a ser feito, nós vamos multiplicar o 4 por 35. Lembrando que devemos multiplicar sempre da direita para a esquerda. Então, 4 vezes 35 dá igual a 140. Aí agora, nós vamos multiplicar o 1 por 35. Então, 1 vezes 35 é igual a 35. Agora sim, eu multipliquei os dois números. Então, eu vou somar para obter o resultado da minha multiplicação. 140 mais 35 igual a 490. Então, o resultado de quantos alunos há na escola é
490. Há na escola 490 alunos. Turminha, então a tia vai dar um outro exemplo de multiplicação com dois algarismos, tá bom? Então, nós temos aqui 25 vezes 12. Como a tia explicou no slide, eu vou multiplicar o 2 por 25. Começo primeiro, sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou multiplicar primeiro o 2. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, eu já multipliquei o número 2. Agora, eu vou multiplicar o número 1. E uma coisa super importante, o número ele tem que ficar abaixo do número que você está multiplicando. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, agora eu vou somar as minhas duas multiplicações para obter o resultado da multiplicação total. 0, 5 mais 5, 10, sobe 1. 1 mais 2, 3. Então, 25 vezes 12 é igual a 300. Agora vamos ver a multiplicação por 10. Para multiplicar um número natural por 10, basta acrescentar um zero à direita desse número. Exemplo, 4 vezes 10. Eu não preciso fazer a continha. 4 vezes 10. Eu vou usar somente a regra, que é acrescentar um zero à direita desse número. Ou seja, eu vou repetir o 4 e vou acrescentar um zero. Então, 4 vezes 10, 40. Agora vamos ver a multiplicação por 100. Para multiplicar um número natural por 100, basta acrescentar 2 números à direita desse número. Ou seja, 3 vezes 100. Então, não há necessidade de fazer a continha. Eu vou usar só a regra, que é acrescentar, repetir o 3 e acrescentar 2 zeros à direita. Então, para multiplicar um número natural por 100, basta acrescentar 2 zeros à direita desse número. 10, eu acrescento quantos zeros? 1. E agora vamos ver a multiplicação por 1000. Para multiplicar um número natural por 1000, basta acrescentar 3 zeros à direita desse número. Exemplo, 5 vezes 1000. Então, não há necessidade de se fazer a conta. Eu vou usar só a regra, que é repetir o número e colocar 3 zeros à direita, que vai dar igual a 5.000. Turminha, agora a tia vai dar outros exemplos de multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Por 10, 6 vezes 10. Eu não preciso fazer a continha. 10 vezes 6. Eu não preciso fazer essa continha. Eu vou usar a regrinha. O que a regra diz? Acrescenta-se um zero à direita do número. Então, eu vou repetir o 6 e vou acrescentar um zero. Tia, mas por que um zero? Porque o 10 só tem um zero. Então, 6 vezes 10 é 60. Agora, a tia vai dar um exemplo com 100. 8 vezes 100.
Então, mais uma vez, eu não tenho necessidade de fazer a continha. Eu vou usar a regra. A regra diz que acrescenta-se 2 zeros ao lado à direita do número. Tia, mas por que 2 zeros? Porque 100 tem 2 zeros. Então, eu vou repetir o número 8 e vou acrescentar os 2 zeros. Então, 8 vezes 100 é igual a 800. Agora, vamos para o exemplo com 1000. 9 vezes 1000. Mais uma vez, eu vou usar a regrinha novamente. A regrinha diz que repete o número e acrescenta 3 zeros à direita do número. 9, 1, 2, 3. Então, 9 vezes 1000 é 9.000. Tia, mas por que acrescenta 3 zeros? Porque 1000 tem 3 zeros. 10 acrescenta 1 zero. 100 acrescenta-se 2 zeros. E 1000 acrescenta-se 3 zeros. Então, vamos lá, turminha. Nós já aprendemos a multiplicar com 2 números. E hoje, nós vamos aprender a multiplicar com 2 números, mas com 0 no final, tá? Então, vamos recordar. 32 vezes 20. Vou fazer a multiplicação. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, vou fazer a minha soma. 4, 6. Então, 32 vezes 20 é igual a 640. Só que como no livro de vocês, na página 101, ele está ensinando uma regrinha de como fazer essa multiplicação mais simples. E a tia vai mostrar para vocês agora, tá? Essa aqui é a forma convencional que nós aprendemos a multiplicar com 2 números no multiplicador. E agora a tia vai ensinar uma forma mais simples com 0 no final. Vou fazer o mesmo número, tá? Para vocês terem noção da diferença. 32 vezes 20. Então, a regrinha diz que é só acrescentar o 0. Eu não preciso multiplicar o 0, porque eu já sei que 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. Então, qualquer número que eu venha multiplicar o 0 vai ser sempre 0. Então, eu esqueço que o 0 existe. Eu faço de conta que tem só o 2. Repito só o 0 e vou multiplicar o número 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Olha só como é bem mais simples. Eu não preciso fazer toda essa multiplicação. Entenderam? Então, agora a tia vai dar um outro exemplo. 45 vezes 30. Então, eu vou usar o método prático. Eu já sei que qualquer número que eu multiplicar por 0 vai ser sempre 0. Então, eu vou repetir o 0 aqui, aonde ele está, e vou multiplicar só o 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, 45 vezes 30
é igual a 1.350. Então, é uma forma simplificada de se multiplicar. A gente vai dar um outro exemplo aqui. 27 vezes 40. Já sei que qualquer número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Então, eu vou repetir o zero e vou multiplicar o 4. 4 vezes 7, 28. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, 27 vezes 40 é igual a 1.080. Então, turminha, múltiplo é o produto daquela multiplicação. A gente vai dar um exemplo aqui bem prático. Olha só. 2 vezes 1. 2 vezes 2. 2 vezes 3. 2 vezes 4. 2 vezes 5. 2 vezes 6. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Então, todos esses números aqui, tanto são múltiplos de 2 como de 1. 4, múltiplo de 2. O 6, ele é tanto múltiplo de 2 como múltiplo de 3, porque se eu colocar 3 vezes 2 é igual a 6. Se eu colocar o inverso, vai dar o mesmo resultado. Então, múltiplo é isso, é o produto daquela multiplicação. Então, vamos lá, continuando. O zero é um múltiplo de todos os números naturais. Então, todo número, a tia já falou isso, né? Todo número que eu multiplicar por zero vai ser sempre zero. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. O zero é um múltiplo de todos os números naturais. Todo número natural é um múltiplo de si mesmo. O que é isso, tia? Todo número que eu multiplicar por 1 vai ser sempre ele mesmo. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Então, todo número natural é multiplicado por si mesmo, tá? Agora, vamos ver o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo. O que é dobro? Dobro, quando eu falo em dobro, já me vem a ideia 2. Triplo, 3. Quádruplo, 4. Quíntuplo, 5. Se eu disser assim, minha prima tem o dobro da minha idade. Eu tenho 10 anos. Eu tenho 10 anos. E minha prima tem o dobro da minha idade. O dobro é 2. Então, automaticamente, eu vou fazer a multiplicação por 2. Vamos descobrir a idade da minha prima. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2.
Então, se eu tenho 10 anos e a minha prima tem o dobro da minha idade, minha prima tem 20 anos. E agora vamos para um exemplo de triplo, tá? Tenho 2 caixas de chocolate. Meu irmão tem o triplo da quantidade de caixas de chocolate que eu tenho. O triplo é 3. Então, eu vou multiplicar por 3. E vou descobrir quantas caixas de chocolate meu irmão tem a mais que eu. 3 vezes 2, 6. Então, se ele tem o triplo, eu tenho 2. Se ele tem o triplo, então ele vai ter 6 caixas. Agora, vamos para um exemplo de quádruplo. Tenho 3 perfumes importados. Mas a minha vizinha tem o quádruplo de perfumes importados a mais que eu. Então, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Entenderam a diferença de dobro, triplo, quádruplo? Agora vamos para o quíntuplo, tá? Tenho 3 blusas vermelhas. E minha irmã tem o quíntuplo de blusas vermelhas. Então, eu vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Então, é isso, turminha. O dobro, a ideia de 2. O triplo, a ideia de 3. O quádruplo, a ideia de 4. E o quíntuplo, a ideia de 5. E agora vamos ver a sequência dos múltiplos de um número natural. Tem até um exemplo aí no livro de vocês, na página 104. Veja como podemos obter alguns múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Tia, mas como é que eu consigo saber os múltiplos de um número? Simples, através da tabuada. Por isso, a importância de saber a tabuada. Vamos ver aqui os múltiplos de 5. Se a tia disser assim, escreva os 6 primeiros múltiplos de 5. Eu vou ficar, como é que eu vou saber quais são os múltiplos de 5? Simples. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 6, 30. Então, tá aqui os 6 primeiros múltiplos de 5. Quais são? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Então, qualquer número que eu precise saber quais são os múltiplos, eu uso a tabuada. Expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Aqui embaixo eu tenho uma expressão numérica. 5 mais 8 vezes 3. E agora, o que eu resolvo primeiro? A adição ou a multiplicação? O que é que a regrinha diz? Vamos ver. 5 mais 8 vezes 3, 24.
Então, a regra diz que quando houver expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação, eu devo resolver primeiro a multiplicação. Depois, eu resolvo ou a adição ou a subtração na ordem em que ela aparece, tá? 5 mais 24 igual a 29. Quando há, na mesma expressão, operações de adição, subtração e multiplicação, faça primeiro a multiplicação e em seguida as adições e subtrações, obedecendo a ordem em que aparecem. Outro exemplo, 8 mais 4 vezes 5 menos 3. Então, primeiro o que eu tenho a fazer é resolver a multiplicação. 8 mais 4 vezes 5, 20 menos 3. Resolvi a multiplicação. E agora eu vou resolver a adição, que foi a primeira que apareceu depois. 8 mais 20, 28. 28 menos 3, 25. Então, é só você seguir a regra. Resolve primeiro a multiplicação, depois a adição ou subtração na ordem em que elas aparecem, tá? Meus amores, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida que ainda havia com vocês e que vocês possam fazer o trabalho avaliativo consciente, tranquilos e calmos, tá? Eu sei que vocês são capazes e vão dar o melhor de vocês. Eu confio em vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.